Outra questão que nos é colocada aqui. À medida que se começa a trabalhar com a morte e a autoobservação, parece que tudo no mundo perde o interesse, o sentido. Parece que ficamos despersonalizados ou sem personalizado. É normal? Como lidar com isso? Bem, aprendendo a lidar, como com tudo que é novo para nós. Uma criança que nasce nesse mundo, ela não nasce sabendo nada, ela não sabe nada deste mundo. Então, para ela, tudo é um aprendizado. Desde aprender a andar, antes de andar mesmo, aprender a ficar de pé. É um tremendo desafio, é um tremendo aprendizado para essa personalidade, para esse ser que está em formação. E depois, à medida que vamos avançando na vida, na profissão, novos desafios nos são colocados. São terrenos desconhecidos que nós temos diante de nós. E o que nós fazemos? Temos que aprender, buscar, investigar, estudar, questionar, perguntar, enfim, que é o que nós fazemos. Então, quando alguém começa o trabalho sobre si, efetivamente ele se depara com essa situação que você nos coloca aqui. E realmente parece que isso que nós acreditamos ser tão real, tão concreto e tão valoroso, ou seja, valioso, talvez, melhor colocado, perde o sentido. Por quê? Porque quem começa a trabalhar sobre si vai perdendo gradativamente, ou vai saindo gradativamente, do estágio, do estado de hipnotismo coletivo. Vai saindo desse estado de identificação com as coisas materiais. E, eventualmente, ele passa por uma transição onde vai se identificar com as coisas espirituais. Mas tanto a identificação com as coisas materiais quanto as identificações com as coisas espirituais, ou seja, isso que na verdade é mais fantasia e projeção nossa do que a realidade espiritual em si, são identificações e como tal devem ser combatidas. Para quê? Para que aprendamos a ficar no centro de nós mesmos. E qual é o centro de nós mesmos? Ou o que é esse centro? É o nosso próprio ser, Atman. Com ele, podemos nos identificar. Não só podemos, como devemos nos identificar plenamente. Como também devemos nos identificar plenamente com nossa Divina Mãe. Por quê? Eles são a nossa única realidade. A real realidade, ou a verdadeira realidade, e é com essa que nós devemos nos identificar. Porque quando nos identificamos com o divino, nós não perdemos a nossa identidade ou o nosso centro de equilíbrio ou centro básico fundamental. É pelo contrário, é aí que nós enraizamos onde temos que enraizar. Porque hoje nós estamos deslocados. Nós estamos assentados em falsos valores. Exemplo disso, as pessoas que têm sua vida, o seu centro gravitacional, por exemplo, no dinheiro ou numa posição de poder, quando elas perdem o dinheiro ou a posição de poder, acabou a vida para elas. Muitas se suicidam. Por quê? Não tem mais ponto de apoio. Estão caindo no vazio. Porque para elas é isso mesmo. Elas não estavam enraizadas, elas não estavam assentadas ou radicadas na única realidade, que é nosso ser, nosso pai, nossa mãe, enfim. Então, é com isso que nós temos que lidar, ou aprender a fazer, a construir, a lidar conosco mesmo dentro de nós. A personalidade humana é desenvolvida nos 7 primeiros anos de vida. E a personalidade divina, qual ela é formada e pode se expressar? A personalidade divina, ou assim chamada personalidade divina, é aquilo que nós vamos encarnando pouco a pouco ao longo das iniciações de mistérios maiores. Outra questão, quando alguém desencarna, seus egos podem aderir a outra pessoa ou eles permanecem aguardando o seu retorno? Se sim,
os egos são exclusivos de quem os criou? Bem, meu amigo, aí temos uma questão interessante. Quando alguém desencarna, esses egos, eles podem aderir. Talvez não uma outra pessoa, mas não quero dizer que isso não ocorra. Porque dentro da doutrina da transmigração de almas, já ensinada pelo Sr. Krishna há muitos milhares de anos, há muito tempo atrás, nós aprendemos que aquelas pessoas que em vida foram muito aferradas à própria vida, quando elas desencarnam, elas querem continuar agarradas aqui a este mundo. Então, essas partes inconscientes, elas se aferram naquilo que está próximo. Por exemplo, o animal da família, o mascote da família, plantas, árvores, enfim, aonde elas possam ter uma âncora, se possam apoiar, ou como você mesmo diz, se agarrar para seguir vivendo. Porque o ego, ele quer continuar existindo a toda força, de todos os modos e meios. O estudante gnóstico que entendeu a natureza do trabalho psicológico, ele quer morrer. Ele quer abrir mão de tudo e não se agarrar a nada, a não ser ao seu próprio ser, que é a sua única, autêntica, verdadeira e original realidade. Quando ele se der conta que ele é parte, tão somente uma parte, de uma grande realidade que é seu ser, e esse ser, por sua vez, sabe que é tão somente uma parte de uma outra realidade maior, que é o cosmo infinito, então tudo se alinha e tudo se harmoniza. Fora isso, esses egos apegados, é claro que vão se agarrar aonde puderem. E, no momento que retornarem aqui, ocuparão, então, o novo corpo que lhe é destinado. E já nos primeiros anos de vida do primeiro corpo e da próxima personalidade que será formada. Outra questão, a inteligência humana pode ser desenvolvida tanto pelo ser como pela mecanicidade? Meu amigo, a inteligência humana não se desenvolve pela mecanicidade. Se assim fosse, os robôs das linhas de montagem de automóveis, eles se tornariam inteligentes. O ser humano, pela mecanicidade, pela repetição de suas vidas, não se torna mais inteligente. Até pelo contrário, ele meio que se torna uma formiga ou uma abelha, ou um ninho de cupim, onde tudo é sacrificado em nome da eficiência, da coletividade. O que a gnose propõe é exatamente o desenvolvimento da inteligência. E para desenvolver a inteligência, gnosticamente entendido, só há um caminho, que é despertando a consciência. Para despertar a consciência, temos que morrer em nós mesmos e, ao mesmo tempo, tratar de, pouco a pouco, ir encarnando esses valores ontológicos, ou esses valores anímicos, esses valores espirituais, que são inerentes à natureza de nosso próprio ser. Aí, então, sim, o dia que tivermos encarnado totalmente o nosso ser, então seremos 100% inteligentes. E não mais parcialmente inteligentes, ou no caso que você coloca aqui, não existe isso de mecanicamente inteligentes, porque o funcionamento da consciência é diferente do funcionamento do ego e da mente animal. A mente animal, sim, funciona por condicionamento. E muitos cientistas já estudaram isso, dos reflexos condicionados, por exemplo, baseado nas necessidades básicas. Em gnose, nós aprendemos isso também. Nós não desprezamos isso, porque isso é a base. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é encarnar o ser.